Olá, sou a Ângela do Car Podcast e hoje eu tenho uma pessoa interessante aqui para ser entrevistada. Ela é brasileira, nasceu em Anápolis, no Brasil, veio para a Inglaterra aos 18 anos de idade. Ela me disse que logo que completou 18 anos veio para cá e ela vai contar a história dela e como ela ajuda pessoas hoje em dia e a música, como a música entrou na vida dela. E hoje o Car Podcast é em York, é uma cidade linda. Eu dei algumas opções e ela escolheu York, então a gente está gravando aqui hoje. Então com vocês, Nayara. Ângela, é um prazer estar aqui com você hoje, nesse dia maravilhoso, clima de verão londrino, verão inglês, na cidade de York, uma cidade maravilhosa. E quero te agradecer o convite. Obrigada a você por ter aceitado. Eu sou da cidade de Anápolis, Goiás, vim pra cá muito novinha. Eu tinha acabado de completar 18 anos, foi a minha primeira viagem internacional. Vim sozinha, saí de uma cidadezinha para São Paulo, a Londres. Ver aquelas portas gigantes de aeroportos na minha vida que eu nunca tinha visto, nunca nem tinha andado de metrô no Brasil. Já cheguei logo pegando o avião e desembarcando em Londres. Você conhecia alguém aqui em Londres? Sim, a minha mãe já estava aqui em Londres há 1 ano e meio antes. E a minha história com a Inglaterra foi uma história sempre muito ligada à música. Sempre muito ligada à música. Foi quando a filha do pastor, ela saiu de licença maternidade e pediu para que eu pudesse cobrir ela. Eles concluíram, né, que precisava de alguém para cobrir ela na licença maternidade, para ministrar o louvor durante esse período, para estar ajudando ali na igreja durante esse período. Então, a minha mãe falou: olha, minha filha canta, porque eu canto desde criança, participei do coral municipal da cidade de Anápolis quando eu era criança, fazia solos na igreja, nas cantatas, e já adolescente já comecei a participar do grupo de louvor da igreja. E aí minha mãe falou: olha, minha filha canta e ela é uma menina assim que eu tenho certeza que ela vai vir com esse propósito, né? Então eu vim com esse propósito pra cá com a música. E logicamente minha mãe trabalhava aqui e eu iria ajudar ela e trabalhar como todo imigrante vem para trabalhar. Eu não vim assim só para viver da igreja. E pelo contrário, a igreja não era remunerada, é um trabalho totalmente voluntário que eu vim fazer. Então, eu vim e ali na igreja comecei a desenvolver, cantar, conhecer pessoas. E minha mãe também, muito ativa na igreja. E ela pegou e na igreja eu conheci o pai dos meus filhos, que ele tocava. Eu cantava e ele tocava violão. E a sua mãe já conhecia ele, no caso? Minha mãe já conhecia ele, sim, porque como ela já estava aqui 1 ano antes, ela já conhecia, né? Ele era uma pessoa ali, vamos dizer, que tinha um cargo na igreja e ela já conhecia ele, sim. E ele era brasileiro também? Não, português. Então, conheci ele e nós tivemos um relacionamento de 5 anos. E desse relacionamento de 5 anos, nós tivemos os 2 filhos, o Caleb e o Aquiles. São lindos, muito lindos. São minha vida, mas infelizmente quando eu estava grávida do Aquiles, né, ele optou por outro caminho e me deixou. Eu estava grávida do segundo filho e me deixou. Só que antes de acontecer tudo, porque para chegar nesse ponto, as pessoas dão sinais. E os sinais que eu tinha era o sinal do love bombing. Ele comprava flores para mim toda semana, me tratava muito bem, uma pessoa bom de papo, sabe? Educado, bom de papo. E ele nunca te maltratou antes disso? Nos últimos tempos, sim, porque vai degradando, vai aumentando, né? Isso aí o abuso ele vem de forma sutil e ele vai aumentando. É uma palavra, é uma atitude. Então, um dia por exemplo, eu queria ir para a igreja e ele pegou e me trancou e falou que eu não ia para a igreja.
E eu fiquei, uai, por que ele me trancou e eu não posso ir pra igreja hoje? E depois eu descobri que ele estava saindo com a menina que frequentava a mesma igreja que eu, né? A pessoa ali que estava na mesma igreja. E aí eu comecei a questionar, que até então eu aceitava tudo muito calada, muito nova, e aceitava muito calada, assim, as atitudes dele. E rebatia quando eu falava com ele e ele vinha com tratamento de silêncio. Foi muitos anos, assim, de ameaça de tirar meu filho de mim. Era uma pressão psicológica. Total. De tirar os meus filhos. E ele chegou a registrar o segundo filho? Porque você disse que ele te abandonou, você estava grávida. Sim. Aí já entrou um outro processo que eu tive que lutar muito aqui no Reino Unido para resolver essa situação. Porque desde então eu nunca mais vi ele, sim, pessoalmente. Pessoalmente eu nunca mais vi ele. E aí, tocando minha vida, segui minha vida, perdoei, porque quando você não perdoa, é um veneno que você toma. Verdade. Então o perdão, ele foi essencial para mim continuar na minha jornada como imigrante, como mulher, como mãe. Eu tive que perdoar. Algo que eu gostaria de ter feito, honestamente, não. Merecia o meu perdão? Também não. Porque nem sempre a pessoa vai merecer. Mas eu mereço. Eu mereço seguir em frente, eu mereço me libertar, mereço, sabe, ser feliz e deixar para trás e perdoar. Perdoar para ser feliz, perdoar para seguir. Então, ali ele me deixou, as crianças estavam muito pequenininhas. O Caleb tinha 1 ano e meio, o Aquiles eu ainda estava grávida. Mas, olha, para honra e glória do Senhor, eu falo isso, as pessoas falam, mas a pessoa está contando a história e passou tantos desafios. Eu passei muitos desafios aqui, revezava as crianças com a minha mãe, que eu tinha minha mãe aqui. Então ela era o meu braço forte, pessoa que me ajudava muito com os meus filhos, quando ela podia. A gente revezava e foi meu esteio, meu braço forte, que Deus assim, mas com muitos desafios também, porque não é fácil você estar em um país estrangeiro. Eu não falava inglês na época, mas que você não conhece as leis, não sabe o que fazer, então você fica debaixo de pressão. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento onde tudo era ameaça de tirar os meus filhos de mim. Então, enfrentei muitas ameaças e nisso vai criando um medo na gente de pedir ajuda, um medo de conhecer os direitos. Então, depois que eu conheci os meus direitos e tudo, eu consegui respirar um pouco. Mas chegou uma época que até a imigração enviaram na minha casa para poder me deportar junto com as crianças. Nossa. Então, foi uma denúncia que foi feita por um familiar. Na época, a imigração, né, disse que foi familiar dele, no caso. Isso. Isso. Para que eu pudesse vir. Quando a imigração chegou lá, a gente estava cedo, bateram lá na porta, eu com as crianças e minha mãe, meu padrasto, todo mundo ali, a família, unidos, né? Estávamos fazendo café da manhã e pão de queijo. E aí a imigração bateu, pediu os documentos e a resposta foi simples: você não pode sair do país. Ou seja, a imigração veio, chamaram a imigração para te levar, para me levar para o Brasil junto com os meus filhos. Quando a imigração chegou, viu os documentos, nós não podemos te remover do país. E qual era o propósito? Qual era a causa de não poder sair do país, no caso? Porque os meus filhos é europeu e a minha mãe também estava casada junto com um europeu. Então eu estava protegida tanto pelos meus filhos quanto pela parte da minha mãe. Então eu não podia sair do país. E eles enviaram, né, a imigração para poder me remover do país.
Quer dizer, eles queriam te deportar por maldade. Exatamente. Além depois da traição, do abuso, e não queria aceitar que eu permanecesse aqui no país. Isso há 10 anos atrás. E para honra e glória do Senhor, eu falo que quando Deus tem um propósito na sua vida, quando você tem um destino traçado para você, não tem imigração, não tem doença, não tem ameaça. Você pode até ficar doente, ir para UTI, você pode... Olha, não tem nada que impeça. Se você tem fé, se você acredita, se tem um propósito para você e você acredita nesse propósito e se posiciona, não tem nada nesse mundo que possa impedir as promessas de Deus na sua vida e o seu destino quando você acredita e não perde a esperança. Então eu sempre tive muita esperança de que Deus me trouxe para esse país, que eu vim para esse país para um propósito. Eu nunca vim aqui para simplesmente fazer libras, ganhar dinheiro. Claro, todo mundo vem para ganhar dinheiro, mas o meu propósito, eu vim com um propósito e com uma missão. Por mais que, por minhas próprias escolhas, tenha mudado as rotas, quando você tem fé, se arrepende e volta ali ao seu lugar, você se encontra com o seu propósito. Então, hoje eu entendi o meu propósito na música, o meu propósito contra o abuso emocional, o abuso físico, a violência contra a mulher, violência contra a criança. Então, eu pude hoje, através da música, entender o meu propósito de vida, que é alertar as mulheres, principalmente nós imigrantes, que chegamos aqui com tantos sonhos, com tantas expectativas, até mesmo de conhecer, sim. No começo foi um amor, no começo era lindo, flores, né? Isso toda mulher merece ser tratada dessa forma, é a melhor forma mesmo, mas os sinais e não só as intenções, nós temos que olhar as atitudes e não somente as intenções. E na época, para mim, que vim da igreja, achava todo mundo perfeito. Não, porque a pessoa é da igreja, não vai fazer isso. Vai. Não, é porque a pessoa é cristão e tem um cargo na igreja, não é possível que vai fazer. Faz, ainda faz pior. Independente da religião, né? Independente não vamos falar de uma religião ou de outra, mas sim, quando a pessoa tem a maldade no coração, Nayara, eu acredito que independente da religião, ela faz o que ela quer fazer. Sim, ela faz o que ela quer fazer, independentemente da religião. Porém, tem algumas religiões que as instituições, ela coberta mais do que as outras. O que você pensa sobre isso? Eu penso que as instituições, elas têm que se posicionar em relação ao abuso e à violência contra a mulher. Porque qualquer instituição religiosa, ela é instituída na comunidade para trazer melhorias para a comunidade. Ela não é feita, claro, obviamente, para um apoio espiritual, um apoio ali emocional, mas para fazer diferença na comunidade onde ela está instalada. E aqui no Reino Unido existem ajudas para as igrejas, existem ajudas para as instituições religiosas, porque o governo acredita que as instituições religiosas e principalmente a igreja, ela está inserida na comunidade para servir de um apoio e uma ponte entre o cidadão, entre o membro, entre o praticante daquela fé e a lei, sabe? Então a igreja, ela não pode estar só posicionada visando o espiritual da vida das pessoas, mas para de fato fazer diferença na comunidade onde que ela está. Melhorias, ajudas, melhorias, isso, né? Ajuda e acesso. Levar as pessoas à informação e acesso. Porque qual seria mais... eu falo como cristã. Qual seria o objetivo, então, de uma igreja em um bairro se ela não ter compaixão, amor e justiça? Porque são as bases cristãs. Amar o próximo. Então, você estava falando, né, que
que você foi discriminada numa igreja, não é? A discriminação que eu falo foi após, né, foi após a separação, como mãe solo, como mãe solteira. Ir na igreja, estar na igreja é algo desafiador. Então, e agora você estava dizendo que eles acobertaram o que estava acontecendo enquanto você estava casada, né? O que estava acontecendo de errado. E quando você ficou sozinha, que não foi culpa sua, não é? Não foi culpa sua pelo que você contou a sua história. Daí eles ainda você foi sacrificada, você foi crucificada por ser mãe solo e não ter o seu esposo ao seu lado, não ter o pai dos seus filhos para te ajudar. Isso, muitas instituições excluem. Eles aceitam porque tem que aceitar. Todo mundo é aceito na igreja, todo mundo é bem-vindo na igreja. Seja ele uma mãe solteira, seja ele um usuário de droga, a igreja está com a porta aberta. Isso aí isso aí a igreja está com a porta aberta. Mas e quando é para você cantar? Cadê o seu esposo? Quando é para você fazer parte de uma liderança ou apresentar um projeto, quem é o seu marido? Meu marido é Jesus. A família, ela é uma instituição criada por Deus. É uma instituição criada por Deus. Agora, não quer dizer que a minha família, pelo fato de eu não ter um esposo, não é uma família que não foi criada por Deus. Tô adorando a entrevista. Vamos lá, Nayara. Eu também estou aqui amando. Então, ali... eu falando das crianças, e quem me ajudou muito com meus filhos foi minha mãe, que me ajudou aí nessa luta, nos desafios que nós tivemos ali, fazendo limpeza, correndo, deixa com a mãe, pega na escola quando pode, fica no final de semana para mim que eu tô indo fazer um babysitter, fica o final de semana para mim que eu tô indo ali limpar um restaurante. Então, assim, minha mãe, ela foi meu esteio. Eu fico até emocionada para falar. Eu percebi, mas pode ficar à vontade. O podcast, quem vai ouvir a sua história não vai se importar com a sua emoção. Eles vão ficar emocionados também, com certeza. Não tem problema, Nayara. E então, assim, a minha mãe, ela foi meu esteio aqui. Ela foi uma pessoa que me ajudou demais, que pegou comigo assim mesmo, e os princípios que eu recebi dela, nós passamos para as crianças. Ela trabalhava muito na limpeza e eu também trabalhava muito, a gente revezava. E infelizmente, após a pandemia, quando a gente pensou assim, agora as coisas vão melhorar, abri minha companhia de limpeza, já estava com 2 pessoas trabalhando junto comigo, veio a pandemia e paramos todas as atividades. E quando vou sair, no finalzinho ali da pandemia, minha mãe infelizmente sofreu um AVC e ficou na cadeira de rodas do dia para a noite. Então eu me vi assim numa situação que eu falei, e agora, Senhor, como é que vai ser? Num país assim, no final da pandemia, mas com muitas restrições nos aeroportos, nos hospitais, não podia, só um familiar que podia visitar, não podia viajar, minha irmã não tinha como vir do Brasil para cá, porque nós acabamos de sair de uma pandemia. Financeiramente todo mundo não abalado, não tem como. A pandemia ela atingiu do mais rico até tá na minha casa, né? Não tinha mais reserva que aguentasse ali o final da pandemia em 2021. Quem tinha suas reservas já estava pedindo socorro. Então ela sofreu esse AVC, ela já tinha tido uns micro AVCs e eu sempre falava, mãe, deixa eu ir, fica por conta das crianças. E ela é uma mulher de 50 anos, super independente, trabalhadora, sabe? Uma pessoa que sempre estava sorrindo, levantava outras mulheres, levantava outras pessoas. E eu herdei isso dela também, da minha mãe. E quando ela ficou acamada, eu pensei, e agora? Como que vai fazer? Como que nós vamos... Senhor, eu tô com 2 crianças aqui nesse país e já, graças a Deus, já falava inglês, já estava empreendendo, né? Saí do clean, montei minha companhia, eu fazia limpeza
já para pessoas de alto nível em Londres. Inclusive, meus clientes eram vizinhos do rei e da rainha. Literalmente Legal. ali no Buckingham Palace. Eu trabalhava olhando para o Buckingham Palace todos os dias. Eu estava limpando. Que luxo! Eu sou uma faxineira, mas eu sou uma faxineira VIP. Então ali eu limpava olhando para o Buckingham Palace. Eu falava assim, meu Deus, o senhor me trouxe assim, quem diria, hein? Tá limpando e olhando pro palácio todos os dias. E com certeza eles me viam, porque tinha os snipers ali o tempo todo. E eu via eles assim no rooftop do Buckingham Palace. E eu achei assim muito interessante. Vamos explicar isso em português? Porque você fala muito bem inglês, mas tem muita gente que vai assistir que não fala. Sim. Então você estava assistindo da onde? Do Palácio da Rainha. Do balcão do Palácio da Rainha, é isso, né? Não, é o balcão. eu via eles no balcão. Eu via os seguranças do prédio onde eu trabalhava, e eu via os seguranças, via quando o helicóptero chegava com o rei. Ali eu conseguia ver. Então você conheceu a família real toda? Não conheci. Dessa forma, de vista? Eu via eles, eu via o príncipe Conheceu Philip. de vista? De vista, direto o príncipe Philip passando com a Land Rover ali na porta do prédio. Sempre tinha, quando a gente via que eles iam sair, já tinha o movimento das escoltas, todo ali, e eu ali limpando no prédio e olhando eles, o movimento do Palácio de Buckingham. Então é uma experiência assim que eu falo, meu Deus, eu limpo, sou cleaner, mas eu já limpei, olha, com vista para o Palácio de Buckingham. Legal. Então é algo bem interessante. E não tinha como eu voltar para o meu trabalho, não tinha como eu continuar as minhas atividades. Minha mãe, ela dependia assim de mim para poder fazer as traduções, por mais que ela falasse inglês. O AVC afetou a fala dela um pouco e também um pouco da memória, então ela ficava muito confusa. E eu sempre estava ali com a certeza de que ela recebesse o melhor atendimento possível e o melhor tratamento possível que ela poderia receber aqui. E assim foi durante 11 meses na nossa luta. Porém, nós nunca tínhamos pedido nenhum auxílio governamental, até mesmo porque nós trabalhávamos, mesmo com as crianças. Eu nunca tinha pedido nenhum auxílio governamental. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você é mãe solteira, você tem direitos aqui. Mas tá, que eu tenho direito como mãe solteira, não basta ser só mãe solteira no Reino Unido para você receber auxílio. Tem aí uma lista de regras que tem que ser seguidas para você receber algum tipo de auxílio no Reino Unido. Então ali eu comecei a buscar os direitos da minha mãe, como ela ficou deficiente da noite para o dia, eu comecei a buscar os direitos dela como cidadã e residente aqui no Reino Unido. E procurava para advogados, procurava para assessores, ninguém atendia. Quem sabia não queria ajudar, e tem muito isso na comunidade também. As pessoas sabem das informações e elas não passam. Minha mãe, ela estava em cima de uma cama, em cima de uma cadeira de roda. Que eu pedi de ajuda para advogados, para muitos assessores, até mesmo para quem realmente sabia, que eu pedi assim, as pessoas nunca tinham tempo. Então minha mãe, ela voltou para casa, ela ficou quase 4 meses no hospital e voltou para casa. Quando ela voltou para casa, eu falei, mãe, eu vou estudar sobre isso, porque nem as fisioterapeutas deram um norte pra gente. Nós saímos do hospital e elas não deram nenhuma assistência, nem mesmo a assistência social do hospital não falou, olha, você tem que aplicar para o PIP, que é o PIP, você tem que aplicar para outros benefícios, você tem que aplicar para o Universal Credit, você tem que aplicar para esses auxílios que tem aqui, que a sua mãe tem direito. Não falaram nada. Simplesmente mandaram minha mãe para casa.
Falei, mas isso aí tá errado. Eu até fui lá no hospital, falei assim com as fisioterapeutas, com as médicas. Falei, mas como assim? Ela tem direito. Então, não falaram. É uma falha também que eu acho que quando a pessoa sai de um departamento que ela sofreu um AVC e que ela tá debilitada, o próprio departamento, eles têm que ter um formulário ou algo que fale para as pessoas o caminho que elas devem tomar para a própria sobrevivência delas. Tem que ter um apoio, não é? Exato, exato. Então, como é tudo muito assim acessível, as pessoas acham que é tudo acessível aqui. Porque é país de primeiro mundo, é acessível. Mas se você não buscar pela sua acessibilidade, pelos seus direitos, não vai vir bater na sua porta. Então foi isso que eu fiz. Eu peguei, sentei, estudei e minha mãe, coloquei assim, a gente estava na mesa, tomando um café da tarde, que eu arrumava um café. A gente sempre tomava um cafezinho assim à tarde, sabe, Ângela? E aí eu peguei assim, tava com meu laptop, abri meu laptop, servi e falei, mãe, é o seguinte... Eu vou aplicar para a senhora esses benefícios aqui que tem para aplicar. E se der certo, mãe, eu vou cuidar da senhora e vou ajudar as pessoas que precisam saber dessas informações. Porque não é possível que não tenha ninguém que possa fazer isso. E ela pegou e falou assim, minha filha, faz, que eu acredito no seu potencial, que você vai conseguir. Falei, pois eu vou fazer. E foi onde que eu comecei a entrar nesse mundo dos auxílios aqui no Reino Unido. E comecei a pesquisar, fizemos as aplicações, saiu todas as aplicações, tivemos assim, desafios, não foi fácil. Tivemos desafios, nós morávamos numa casa que tinha uns degraus que não dava para descer ela de cadeira de roda. E aí, nesses degraus da cadeira de roda, eu sempre falava para os fisioterapeutas, eu falei, olha, não tem como a minha mãe ficar nessa casa, por mais que seja um flat, um apartamento térreo, mas ela precisa de sair de casa. A gente morava na esquina, num parque, e minha mãe nunca teve oportunidade no parque, porque não tinha como descer. Era um risco se ela caísse da cadeira de roda, era um risco para a família. Então, a família que se responsabilizava se acontecesse qualquer tipo de acidente ali. E aí eu peguei, vamos mãe, vamos. E aí minha irmã também veio, passou um tempo aqui com a gente para auxiliar, né, nos cuidados e também com criança pequena. Foi um desafio, mas ali onde que eu pude também, não da maneira que eu queria, mas poder servir minha mãe da forma que ela me ajudou também. Mas o Senhor foi fiel, a nossa fé, a nossa esperança em toda a situação. Então, graças a Deus, ela conseguiu os direitos dela ali, conseguiu um pouco. E antes dela se mudar para a casinha dela, 2 semanas antes, que conseguiu preencher os papéis da casa, né, dela, uma casa adaptada para ela, ela não resistiu e faleceu. Mas isso foi uma lição para mim, porque quando eu vejo a história da minha mãe, que eu lutei até o último minuto, que nós ligamos para a ambulância, na época estava muito calor, nós ligamos para a ambulância demorou 3 horas para chegar. Eu não entendo como que um país de primeiro mundo demora uma ambulância 3 horas para chegar. Por que eu tô falando isso para vocês aqui, Ângela? Por que eu tô compartilhando com você? Para as pessoas entenderem que o exterior não é um paraíso. Aqui nós lutamos também. Mas é história triste? Tem história triste em qualquer lugar. Sim, mas para vocês saberem que aqui também tem suas lacunas, que aqui também tem suas mazelas. E imigrar é um desafio. Para você chegar hoje em um patamar de empreendedor, de você estar bem hoje com a sua família, até mesmo de alugar uma casa e sair de um quarto, é um desafio. Imigrar não é brincadeira. Mas o Senhor nos deu graça. Eu falo assim que eu tenho muita fé, muita esperança e Deus nos deu graça. Então ali demorou 3 horas a ambulância para chegar. Eu não sei se foi a maneira que tudo tem um jeito
tudo tem uma maneira. Você tem que saber como ligar, você tem que saber como você vai se expressar nos órgãos aqui públicos, porque isso faz toda a diferença no seu processo. Nesse dia, quem ligou para a ambulância foi o esposo da minha mãe, não fui eu. No entanto, que quando eu liguei a ambulância, eu contei nos minutos, chegou com 7 minutos. Só quando a ambulância chegou, já não dava. Eles tentaram fazer ali a reanimação, mas não dava mais tempo. Então, assim, foi a maneira, eu creio, a maneira que você explica a situação, ou quem está atendendo, depende muito de quem te atende. Então, você tem que saber aí lidar. Então, eu aprendi a lidar com o sistema aqui. De tanto apanhar, acho que eu aprendi a lidar com o sistema aqui. Vamos respirar, Ângela, parar um pouquinho. Desculpa, eu também fiquei emocionado com a história da sua mãe, né? Mas faz parte da nossa vida, infelizmente. Eu sinto muito pela perda que você teve. Então, após o falecimento da minha mãe, Londres, para mim, perdeu o brilho. Perdeu o brilho porque eu fiquei muito decepcionada. Porque nós trabalhamos, pagamos os impostos e o que nós esperamos é um atendimento rápido. Então, ali, Londres, para mim, perdeu o brilho. E eu estava em um relacionamento. Tinha acabado de conhecer uma pessoa já há um tempo. E ele falou assim, olha... E eu estava muito, assim, no meio dessa luta, cuidando da minha mãe. E aí ele pegou e falou assim... vamos para outra cidade, vamos para o interior da Inglaterra. Falei, olha, pode ser. Acho que vai ser uma boa, que eu vou descansar mais, não é tão caro quanto Londres, e as crianças vão ter mais oportunidade em questão da escola também. E ele falou, não, lá tem um amigo, um landlord, até então as pessoas eram de confiança, que me falaram, né, vamos pra lá, vamos tentar a vida. Eu falei, eu não estava em condições emocionais para tomar qualquer tipo de decisão. No entanto, que eu mudei. Depois de 4 semanas que minha mãe tinha falecido, eu mudei para o interior. Quando eu cheguei no interior, a casa que ele tinha me mostrado as fotos, e ele foi na frente com a mudança, quando eu cheguei na casa, gente, tinha lixo até no teto. Lixo até no teto. Eu com os meus filhos, eu só coloquei o pé ali na entrada, no corredor da entrada da casa. A casa estava totalmente destruída, com lixo, e a minha mudança toda na primeira sala. Eu olhei para mim, para os meus filhos, olhei para a situação, não tinha como voltar para trás, porque já tinha feito investimento para mudar para uma cidade do interior, não tinha como voltar para trás. Eu respirei fundo, falei, olha, daqui 2 dias eu volto quando pelo menos estiver limpa essa casa, porque não tem como eu colocar os meus filhos dentro dessa situação dessa casa. E longe dos meus amigos, longe da minha comunidade, não tinha comunidade brasileira para essa cidade a qual eu mudei. Só que eu falei, será que eu tô caindo de novo num ciclo? Será que eu estou de novo entrando num ciclo de abuso? Mas eu não tinha nem tempo para pensar, porque minha dor, o meu luto, por tudo que tinha acontecido com a minha mãe, era tão grande, que eu falei assim, a única coisa que eu preciso é de paz. A casa tá assim, vamos limpar. Tá ruim, vamos arrumar. Mas aí não arrumava. Tudo era motivo para desavenças dentro de casa, e é algo que eu não estava buscando para mim. Então ali... eu já sem saída, os abusos foram aumentando novamente, infelizmente, e eu acabei entrando numa situação de não dá mais, não sei para onde que eu vou. E para sair da casa fui ameaçada com vazamento de gás, me ameaçaram com vazamento de gás para que eu pudesse sair da propriedade. Eu falei, olha, se eu morrer aqui numa cidade longe dos meus amigos, longe da comunidade, longe do consulado, vai ser simplesmente um vazamento de gás para mim e meus filhos, e pronto, acabou a história. E então eu busquei ajuda, fiz a denúncia do que estava acontecendo e não sabia
eu, Nayara, mesmo com todo o conhecimento que eu tinha de auxílio e tudo, eu não sabia da parte que eles apoiavam a mulher quando ela faz a denúncia aqui no Reino Unido. Eu não sabia dessa parte do apoio que eles davam para a mulher que faz a denúncia contra a violência doméstica e contra o abuso emocional. Então, quando eu relatei tudo o que tinha acontecido, que aí vai ser no próximo episódio do podcast, para mim estar mais segura também para falar sobre esse assunto, que foi um assunto que me magoou profundamente, mesmo depois do falecimento da minha mãe, foi algo que me magoou profundamente e que eu tive forças para pedir ajuda para salvar a minha vida e a vida dos meus filhos. E ali no meu relato, eu contando, quem me atendeu foi uma policial feminina, uma policial, né? E ela olhou para mim e falou assim: olha, você está sofrendo abuso emocional, essa pessoa ela não está respeitando o seu luto, ele não respeitou o seu luto. Então eu me senti acolhida todo mundo tinha me deixado, a família, amigos, não que as pessoas tenham me deixado, mas eu estava só, eu, Deus e os meus filhos nesse país, porque quando você imigra, as amizades nem sempre vão ser seus amigos nos momentos difíceis. As pessoas estão muito correndo atrás das suas próprias, dos seus objetivos, não tem tempo para caridade. Você encontrar alguém com a alma boa no exterior é algo raro. Não que as pessoas são ruins e nem que as pessoas tenham obrigações também de te ajudar. Mas eu tô falando a realidade como ela é. Eu também não gosto de ser um peso na vida de ninguém. Não é ser sobre um peso na vida das pessoas. Então eu falei, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Nem que for para eles me mandar embora, eu vou chamar a polícia. Porque hoje eu não, né, na época que aconteceu, eu não tinha nenhum problema com imigração nem nada mais. Deus já tinha me dado meu visto, minha permanência no país. Falei, eu vou denunciar, nem que for para eles me mandar embora pro meu país. Porque lá no meu país eu faço um geladinho, amasso um pão, faço qualquer coisa para vender, mas morrer com os meus filhos aqui, cheguei, passei tudo para passar ainda por isso. Nem que for para eles me mandar embora, não vou aceitar essa situação, não. E tive forças para poder fazer a denúncia, fui atendida, fui acolhida. E aí, desse acolhimento, eles me mandaram para uma acomodação temporária aqui. Que acolhe mulheres. Que acolhe mulheres e crianças. E isso é muito bom, eu gosto muito desse sistema do governo britânico, né? Sim, eles acolhem mulheres e crianças. Então eu fui acolhida. Ali, quando eu cheguei, só botei meu joelho no chão. Falei, Deus, agora só eu e o Senhor. Eu não tenho ninguém mais a não ser o Senhor. E onde é que estava sua irmã? Minha irmã, ela tinha regressado para Portugal, porque ela não tinha condições de ficar aqui. Ela não tinha também condições, após Covid, né? Não tinha condições dela estar aqui no país. E também nosso relacionamento, quando minha mãe faleceu, ficou um pouco abalado. Porque era tanta conversa atravessada. Quando você cuida de alguém, tem muita conversa atravessada. Então, nesse período, a minha irmã, ela optou por ficar no luto dela também. Então, eu também não incomodei ela. Vamos dizer assim, não incomodei. Então eu coloquei meu joelho no chão quando eu cheguei ali. Falei, Deus, é eu e o Senhor e os meus filhos. Minha vida está inteiramente nas suas mãos. Inteiramente nas suas mãos. Eu não consigo confiar mais em ninguém. Em amigo. Eu não consigo confiar em ninguém. Eu confio no Senhor. E ali, chegando ali naquele lugar, eu pensei, nossa, vai ser não sei o que vai acontecer. E aí veio a pessoa, a assistente social, me encontrou com todo o carinho, com toda a segurança possível.
conversou comigo, conversou com meus filhos, fez um ambiente agradável para nós. E falou, olha, lá no lugar, assim, eu pensando, meu Deus, onde que eu tô indo? Onde que eu tô indo? Quando eu cheguei, um lugar maravilhoso, um lugar limpo, um lugar, assim, sem explicação. E ali eu permaneci por um tempo e falei para Deus, eu não entendo porque que eu vim, eu entendo, mas ao mesmo tempo eu não aceito. Então aquela luta interna, aquela briga com os sentimentos, a decepção, a frustração, o luto. Mas ali eu recebi terapia, eu recebi apoio. Os meus filhos também receberam um acompanhamento com terapeutas maravilhosas, pessoas maravilhosas mesmo, que Deus colocou no meu caminho. Então, o que eu não fazia por muito tempo, eu comecei a fazer lá nos corredores, que foi cantar. Comecei a cantar, Ângela. Comecei a cantar música gospel, eu comecei a cantar isso na casa que estava te abrigando? Isso, lá dentro do abrigo. Isso é interessante. Isso, aí lá dentro do abrigo. Eu falei, Deus, eu tô aqui, mas eu sei que eu não vou ficar aqui para sempre. Então eu louvo o Senhor. Então toda a minha dor, eu comecei a voltar a me valorizar, a me amar, a saber que além de ser mãe, eu sou mulher. Então comecei a ver o meu valor como pessoa, porque eu já estava com a minha autoestima baixa, né, com tanta luta, tanto abuso, tantas palavras. Eu engordei 50 quilos. Então, depois dos abusos emocionais, eu engordei muito. Agora que eu tô voltando, mas ali no abrigo, né, é um prédio, né? Eu fiquei ali nesse prédio. Eu comecei a cantar. E como brasileira que sou, comecei a conversar com um aqui, com outra ali. Até que a diretora do lugar um dia chegou pra mim e falou assim, Nayara, chegou uma moça aqui e ela não tá muito bem. Eu já tava lá, já tava assim uns 3 meses ali. E ela não tá muito bem, ela chegou e durante a noite elas não ficam, tem todo o sistema de segurança, câmera, trava, todo o sistema de segurança. E aí a diretora chegou pra mim e falou assim, Nayara, chegou uma mulher aqui com uma bebezinha, ela não tá bem. E nós gostaríamos de perguntar para você se você pode dar uma olhadinha para nós, caso ela precise de algo durante a noite. Eu fiquei emocionada também. Nossa, e que nacionalidade que era essa pessoa? Era da África. Era uma da África, eu não sei assim falar exatamente qual que era o país dela. Uhum. E ela chegou ali. Quando elas me confiaram isso, porque para o inglês, para o britânico chegar para você e falar assim, olha... Ela não falava português? Não, ninguém falava português. Não, eu digo a moça da África, porque tem alguns países que falam, não é? Não, era inglês mesmo. Ok, inglês mesmo. Então, para eles, para o britânico chegar em mim, uma instituição tão séria, um lugar que trata com muita seriedade, com muito cuidado, eles não iam falar para qualquer pessoa. E ela chegou para mim e falou assim, Nayara, você pode dar uma olhadinha caso ela precise de alguma coisa e tal. Aí eu falei, meu Deus, para mim foi uma responsabilidade. E eu falei assim, se elas falarem isso para mim é porque elas viram que eu sou capaz disso. E aí eu fui, peguei um papelzinho, escrevi, né, falei, olá, aqui é a Nayara do quarto 6, que eu tava no quarto. O quarto 6, nunca vou esquecer do quarto 6. If you need something, just knock my door. Se você precisar de alguma coisa, bata na minha porta. E aí eu coloquei uma carinha e um smile, né? Um sorriso, um rostinho do sorriso, assim, e coloquei o papel debaixo da porta da mulher. Porque quando nós chegamos, eu falo, nossa, porque eu sou uma sobrevivente, tanto eu quanto as mulheres que estavam ali naquele lugar. Nós chegamos ali totalmente destruídas.
totalmente destruída. Teve casos de mulheres lá, gente, que chegavam de fralda, entendeu? É triste. Então, assim, não é uma brincadeira. Não é você falar, que as pessoas falam, ela denunciou porque quer ganhar a casa do governo. Fulana fez isso, denunciou, fez a queixa porque ela quer ganhar benefício do governo. Você sabe, entende o que é você sair, deixar a sua casa toda para trás e sair com a roupa do seu corpo para uma casa, para um documento? Então existem esses estigmas, existem essas palavras que as pessoas não têm sabedoria, não têm o conhecimento, falam sobre as mulheres que fazem a denúncia, principalmente em países que oferecem esse sistema de apoio para as mulheres que fazem a denúncia. Então ali eu já estava assim, entendendo que tudo tinha um propósito. A minha fé, a minha esperança me levou para esse propósito. E dentro ali daquele abrigo eu falei, Deus, o que eu preciso fazer para me sair daqui logo? Me fala, é para me orar, é para me servir, o que é para fazer? E enquanto isso, Deus, ele estava me curando, eu estava encontrando a cura naquele lugar. Um lugar onde as pessoas olham com preconceito, um lugar que vai te deixar marcada, porque no sistema, qualquer lugar que eu for hoje para fazer qualquer coisa que seja no meu GP ou qualquer coisa, vai saber que eu fiquei ali naquele lugar. GP é um posto de saúde aqui na Inglaterra que eles atendem qualquer pessoa que seja registrado lá. Então, eu perguntei pra Deus, né, o que eu precisava fazer. Aí eu comecei a fazer chá da tarde, tava verão, eu fazia não pode bebida, né, nesses lugares não pode nada, mas eu também não bebo, mas eu fazia ali uma salada de fruta. Aí eu comecei a fazer reunião de leitura bíblica também para quem queria. Então ali na nossa reunião tinha gente também que queria ali na reunião, e eu cantava, em inglês, tudo em inglês. Eu era a única pessoa que falava português ali naquele lugar. Não tinha brasileira, não tinha ninguém que pudesse ali nem para falar português, não tinha, era tudo em inglês. Então eu cantava em inglês, orava em inglês, fazia ali, vamos falar para as meninas, né? Porque ali não é um refúgio, não é uma prisão. Então a gente tinha os horários que a gente podia sair, né? Claro que ninguém estava preso, mas podia voltar também, mas com os horários certinho. Por quê? Porque você, por segurança, você não vai ficar até tarde na noite saindo e voltando e colocando você e as outras pessoas em risco. Então tinha os horários sim de você voltar, mas nada como se fosse uma prisão. Assim, muito restrito por segurança, né? Por segurança mesmo da vítima e das outras mulheres que estavam ali recebendo apoio também. Mas eu sempre chamava, olha, vamos no museu. Aí eu comecei a chamar as meninas, vamos ali pro parque, vamos jogar uma bola, vamos sair, né? Vamos tomar um café, vamos pro restaurante. Aí juntava assim, vamos pra igreja. Aí eu chamava elas pra ir pra igreja. Aí na igreja, incrível. É incrível a igreja. Gente, nós como cristãos, nós precisamos melhorar muito. E aí, ali na igreja, eu lembro que eu cheguei lá numa festa de Natal. Eu cheguei na igreja com a van, tinha 11 pessoas. A gente pegou aquele táxi grande, aí ao total tinha 11 pessoas. Que era as 5 mulheres e seus filhos que eu consegui levar na igreja. E entre essas mulheres tinha uma muçulmana. Tinha uma muçulmana que ouviu pela primeira vez a palavra de Deus. Eu não sei se ela aceitou Jesus, mas eu sei que ela foi. E aconteceu muitos episódios ali dentro do refúgio. E eu falo hoje assim com gratidão a Deus, porque foi um lugar mesmo que foi um refúgio para minha alma. Foi um refúgio, um refrigério para minha alma. Passei desafios ali dentro, passei, mas o Senhor me sustentou, mandava provisão, sabe, de alimentos, mandava provisão de vestimentas. Então o governo aqui, ele, pelo menos a instituição a qual eu fiquei foi uma instituição que me ajudou muito e ajudava
Todas. Se chegasse lá 12 laranjas e tivesse 12 pessoas, eles dividiam as 12 laranjas, um para cada um. Chegasse 20 água, elas contavam lá, 10 pessoas, então 2 águas para cada apartamento, para cada quarto. Muito lindo, então eu aprendi muito com eles o humano, esse lado do inglês, porque o inglês é frio, porque os europeus é isso, que eu escutei durante anos e que me dava pânico e medo para pedir ajuda, para fazer a denúncia. Ali foi quebrado aquilo e eu consegui me aproximar deles e ver o quanto o simples, a beleza no simples, não precisa daquela coisa mirabolante, mas você ser verdadeiro, real, no simples, que os ingleses, assim, eles veem muito isso, eles são muito humildes também, Ângela, assim, pelo menos onde que eu encontrei essa turma de pessoas, esse círculo de pessoas, eles são muito humildes, são muito humanos, assim. E eles, pelo que eu saiba, ajudam tanto a mulher quanto as crianças, se você tiver crianças menores, se fosse a sua mãe também estivesse sofrendo junto com você na sua casa, levariam lá. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para você, por exemplo, a maioria das mulheres que estavam lá, acredito, ou talvez todas, são mulheres que foram abusadas por maridos, namorados, pessoas que moravam com ela. Mas teve alguma que você viu que talvez foi abusada por pai, ou por um irmão, ou por alguma outra pessoa, e daí teve que fugir também e ir para lá? Sim, teve casos ali que a mulher estava fugindo da própria família, dos próprios pais, por exemplo, com abuso emocional. Não só abuso, não só violência doméstica física, mas um abuso emocional, que pediu ajuda ali e foi acolhida. E lembrando que muitas mulheres também sofrem por suas parceiras, né, da LGBT, também por suas parceiras, então elas encontram o acolhimento ali da instituição. Então, todas as mulheres, só não aceitava mulher trans, porque aí já é um outro departamento, né, de acolhimento aqui no Reino Unido, mas ali também mulheres que eram abusadas por outras mulheres, por suas parceiras. Então, ali eu encontrei sim, é muito rápido, algumas mulheres permaneciam mais tempo nesse local, dependendo do tempo da corte, que é lá no Brasil, o tribunal, e isso, os processos. Então, tudo depende muito dos processos, das leis, das leis diplomáticas também, o que um país tem com o outro, e aquela mulher está ali. Religião também conta muito, uma mulher que ela é de uma religião muçulmana, por exemplo, que tem algumas regras, tem algumas coisas ali. Tudo vai depender muito. Cada caso, ele é um caso, e graças a Deus, assim, essa instituição, eles apoiam e olham a mulher não pela religião, pela orientação sexual, pela etnia, mas olha como um ser humano, como mãe, como mulher, que não somente mães ali, mas mulheres também chegavam ali sem filhos, então eles tinham ali o apoio também para as mulheres sem filho. Eu vou denunciar só porque eu tenho filho? Não. Eu vou receber apoio só porque eu tô com crianças? Não. Deve denunciar, independentemente se você tem filho ou não. Eles vão te acolher. O governo, ele vai te acolher. Para todas, né? Para todas. Para todas. Isso é bom, e é bom você estar falando isso no podcast, porque tem muita mulher que talvez está em casa assistindo isso, vai assistir, ou alguém que conhece, que precisa de ajuda, ou pode precisar no futuro, Nayara. E através do seu depoimento, elas podem saber que elas podem ter ajuda aqui. Eu conheci pessoas que tiveram casos parecidos com o seu caso, e também tiveram ajuda, e sempre foi um elogio para as casas que acolhem, e as pessoas, os funcionários que estão lá, voluntários, né? São funcionários e voluntárias, eu acredito. Não sei se tem homem nessas casas trabalhando. Não. Então, eu conheci uma mulher, ela estava em pânico, ela tinha 2 crianças bem pequenas, e ela estava em pânico, e ela foi acolhida, e então eles acolhem todas as mulheres. Então eu acredito que seja funcionárias em todas as casas também.
E é muito bom você estar dando seu depoimento. Realmente é muito interessante. Eu não imaginei que o seu depoimento ia ser tão valioso para as pessoas que vão assistir este depoimento. Sim, eu tomei isso como uma missão de vida, porque eu penso que da primeira vez que aconteceu, se eu tivesse a informação, alguém pudesse ter falado para mim, Nayara, o que ele tá fazendo com você é abuso emocional, o que ele fez com você de chutar sua barriga grávida é abuso físico, e você tem o direito de denunciar e você vai ser acolhida da primeira vez, eu não teria passado o que eu passei da segunda vez e última vez. Então ali foi para mim mesmo um refúgio, tanto porque os meus filhos também receberam acompanhamento psicológico, graças a Deus, eles são, assim, estão bem, nós passamos aí o vale, passamos as situações, mas graças a Deus eles receberam também, as crianças receberam também apoio psicológico, e ali da instituição eu tive amigos, e não muitos amigos, com muita cautela, até mesmo por proteção, a minha e das outras mulheres também. Mas eu fui convidada, de tanto cantarolar nos corredores do abrigo, eu fui convidada para poder cantar a primeira vez num jantar de aniversário da instituição, no estádio da cidade, ali onde eu estava, e foi a primeira vez eu ainda estava lá como vítima. Eu estava como vítima quando eu recebi o convite delas. Elas perguntaram para mim se eu gostaria de cantar, que ia ter o aniversário da instituição, se eu gostaria de cantar, e eu fui. Dei o meu depoimento, agradeci, e sempre serei grata a elas pro resto da minha vida, porque eu falo que eu perguntei para Deus onde que Deus estava quando eu estava sofrendo. Falei, Deus, eu sofri, onde que o Senhor tá? Aí Deus mostrou para mim, eu tô nas mãos que te ajuda, eu tô na terapeuta que te escuta, eu tô nas mãos que trazem as roupas na etiqueta para você, é aí onde eu tô. Por isso que você não tá sozinha. Então eu vejo elas como instrumento de Deus na minha vida, e me convidaram a primeira vez para cantar nesse aniversário da instituição ali. E eu fui ainda batida, mas fui. Tinha um vestido que eu nem sei por que eu tinha levado esse vestido comigo. Falei, eu vou levar esse vestido, vai que, né, alguma coisa ali acontece. Eu não entendi nada. Eu só obedeci e levei esse vestido pra lá comigo. Falei, onde é que eu vou com esse vestido, meu Deus? Aí, de repente, recebi um convite delas e fui, cantei. Aí, como vítima, dei meu depoimento ali, mas elas nunca me trataram como vítima publicamente. Durante esse evento que foi, eu ainda estava lá dentro, né? Eu cantei e foi muito lindo. E depois que eu saí também, recentemente, recebi um convite da instituição, de uma outra instituição maior, para estar cantando e fazendo a abertura da festa de gala. E essa instituição ela foi nomeada a melhor instituição de apoio para mulheres e crianças no Reino Unido. E foi também elogiada, e receberam ali elogios da Rainha Camila. Nossa, que interessante. Isso, que foi interessante. Daí você agora foi convidada como cantora. Convidada como cantora. Especial, que legal. Sim, legal. Deram abertura lá do evento, mais de 500 pessoas nesse evento. E eu pensei, eles vão me convidar só para cantar a minha música, né? Que eu fiz essa música, inclusive eu escrevi essa música no tempo que eu estava lá no quarto 6, não vou esquecer. Que especial. E aí eles me convidaram para a festa de gala da maior instituição, de uma das maiores instituições, onde que estavam ali políticos, pessoas, né? Teve leilão também, doaram até coisinhas da Betinha, da falecida rainha, para o leilão para a festa de gala. Então
E eu voltei, assim, como convidada, como sobrevivente, como cantora. Em nenhum momento eles falaram que eu era sobrevivente, não. A Nayara cantora. E eu pensei, não, vou cantar uma música, duas. Não, Ângela, eu cantei 1 hora. Meu Deus, que legal! 1 hora. E as pessoas passavam, jogavam beijo pra mim. Você é maravilhosa. E São músicas em inglês, todas essas músicas em jazz, inglês. jazz. Cantei jazz em inglês. Ou seja, sua carreira já está consolidada, então. Estamos aí, né? Vamos aí, onde que as portas se abrirem, se for, né? Eu tô aí. Então, a voz dela é linda, gente. Eu já a vi cantar. Vamos ver se ela vai aceitar dar uma palhinha aqui pra gente. Vamos ver no final do podcast. Nós já estamos aqui há mais de 1 hora. Mas deixa ela falar mais um pouco e depois, né, a gente vai ver se ela canta pra gente. Sim. Então, eu peguei e preparei ali o set, cantei 1 hora, né, nessa outra festa de gala como cantora e fui reconhecida ali também diante das pessoas. Esses eventos, a gente não pode tirar foto com as pessoas, são eventos onde que eu sou pública, mas as outras pessoas não são. Então, são pessoas que trabalham para o governo britânico internamente, que tem a sua identidade privada. Então, é um trabalho que não é para glamour. Você está procurando fama e glamour, nem sempre vai ser. A sua voz, você não precisa também ter fama e glamour, tirar foto de tudo o tempo todo, não. Deus, Ele sabe onde que Ele vai te colocar. Então tem pessoas que... Eu gosto muito daquela música da Alicia Keys. Qual música? Aquela que fala assim, ó. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Essa música ela fala que algumas pessoas ela vive por fortuna, por fama, para jogar o jogo da vida. E eu tenho aprendido muito com isso, a estar contente com o que Deus tem preparado para mim. Ah, não pode tirar foto? Não pode tirar foto, mas eu tô fazendo história. Deus tá me dando a chance de deixar um legado. Sabe? Uma pessoa que estava cantando nos corredores, que cantei na igreja, às vezes não me deram oportunidade em alguns lugares para cantar, nem mesmo na igreja, pelo fato de ser mãe solo, mas eu estava ali, onde as pessoas queriam me ouvir. Sabe? Não é o fato onde você quer estar para cantar, onde você quer cantar, mas onde a sua voz vai fazer diferença, onde as pessoas estão ali para te ouvir. Então, existe muito mistério aí, que é coisa que a gente não entende, sabe, Ângela? Não entende. Olha, eu sou privilegiada, tô aqui ouvindo a voz dela ao vivo, a voz dela é linda, eu tô emocionada, muito emocionada. Estamos aqui, então eu falo que você quer ser ouvido, mas quem vai te ouvir? Eu canto para quem vai me ouvir, para quem precisa me ouvir. Para quem conhece e precisa saber da minha história. E quem não te aceitou, Nayara, tá perdendo. Quem não aceitou ouvir a voz da Nayara está perdendo. Não é ela que está perdendo. São as pessoas que não aceitaram, que não quiseram, que não, por ela ser mãe solteira, rejeitaram. Se ela foi rejeitada, são essas pessoas, eu tenho certeza, que estão perdendo. E quem perde também escuta, né? Porque eles vão ficar curiosos. Aí, e é abençoado também, porque eu te abençoo, viu? Você que me rejeitou, eu te abençoo. Você que me machucou, eu te abençoo. Sabe? Porque a nossa vida não é guardar as coisas assim pra nós. É abençoar e seguir em frente. E foi ali que me deu o impulso pra escrever a música do Go Girl. E quando eu saí de lá, eu pintei minha casa toda sozinha. Que eu consegui minha casa aqui, então eu pintei minha casa sozinha. Sozinha não, com a ajuda das crianças, tá? Eles me ajudaram ali. Era um rolo na mão de cada um e vamos, pinta. E pintamos a casa. Não tá ainda do jeito que eu gostaria. Eu olho pra minha casa e falo, minha casa sou eu. Porque cada dia eu preciso melhorar. É uma construção que não acontece
de uma hora para outra. Mas é aos pouquinhos. Você pinta aqui, remenda ali. Tá entendendo, Ângela? Eu sei, porque eu também já pintei uma casa sozinha. Também já pintei uma casa sozinha aqui na Inglaterra. Já pintei. Girl Power. Então, e é assim na nossa vida. Nós melhoramos aqui, pintamos ali, perdoamos aqui, curamos ali, abençoamos aqui, deixamos para trás. Mas algo é certo, perdoe, mas nunca volte para os ciclos que te feriram. Eu perdoo sim, mas eu não volto para os ciclos, para as pessoas, para os ambientes que me feriram. Sabe, eu perdoo, eu abençoo, mas eu não volto para os... Ah, mas você não perdoou. Perdoei. Mas é uma questão de você proteger o seu emocional e proteger a sua saúde mental. Agora você vai ficar num lugar que te machucou? Voltar? Não. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta, é bem delicada. Você responde se quiser. Pelos seus filhos, pela sua experiência de vida, pela sua lição de vida, você voltaria a passar tudo o que você passou aqui na Inglaterra? Com a experiência que eu tenho hoje? Porque sem a experiência eu passei. Com a experiência, hoje eu buscaria aprender mais e eu não passaria. Não passaria, Ângela, porque com a informação... você evita passar por tantas coisas, mas eu não me envergonho da minha história e digo para você, eu nunca deixaria a minha fé e a minha esperança, nunca, e continuo com a minha fé e com a minha esperança. Passar por tudo novamente eu não passaria não, vou ser bem sincera assim com você mesmo. Agora, com a experiência que eu tenho, eu nunca passaria o que eu passei. Com a informação que hoje eu passo para vocês, para as mulheres, é uma informação que é para você não passar por tudo que eu passei. Agora, eu não me arrependo de ter cuidado da minha mãe, eu não me arrependo de cuidar dos meus filhos, não me arrependo de deixar lugares, ambientes e pessoas que me oprimiram, que me humilharam. Isso eu não me arrependo, não. Exemplo para outras pessoas que estão passando por isso ou que já passaram por isso e às vezes têm dó das pessoas que abusaram, porque tem pessoas que têm dó. Elas sofrem aquele abuso psicológico e são obrigadas a... Elas se sentem obrigadas, aliás, a ficar num relacionamento, a continuar a amizade, a continuar vendo a pessoa, mesmo que não esteja mais junta, devido, ela acha, porque ele foi bonzinho nisso, ele me ajudou naquilo, então eu devo para ele, é uma obrigação, e continua, mesmo depois de separadas, às vezes elas continuam num tratamento abusivo, elas continuam sendo tratadas com indiferença, né? Então, isso que a Nayara está falando é muito bom, é um exemplo muito grande. Viva a sua vida, né? Tipo assim, ela está dizendo, viva a sua vida e deixa quem te maltratou para trás. Exatamente. O mundo é muito grande, é muito lindo, né, Nayara? Muito lindo, novas oportunidades, em questão também até do seu corpo. Eu tô gordinha. Gente, eu sei que eu tô gordinha. Gordinha elegante, gente. Eu tenho espelho lá ela em casa. Ela é elegante. Eu tenho espelho lá em casa. Aí as pessoas falam assim, nossa, Nayara, você não tem vergonha? Eu não tô fazendo apologia à obesidade, porque uma pessoa que se ama, ela se cuida. Uma pessoa que se ama, ela faz exercício. Mas já viu tanta mulher magra, bonita, modelo, que não tem amor próprio? Não tô dizendo que eu sou melhor do que ninguém, que não. Mas eu quero só rebater uma crítica que eu recebi, falando assim, você fala que você é uma mulher de Deus, você diz que você é isso, mas você tem que cuidar do seu corpo. Meu amor, eu não vou emagrecer nem com Monjaro, a não ser uma cirurgia plástica assim, daquela 3D da noite pro dia, sabe, Ângela? Que chupa tudo aqui, vou ali e sai da forma. Não. Mas eu também não vou deixar de fazer, eu não vou deixar de cantar, não vou deixar de sair, não vou deixar de ver minhas amigas, não vou deixar de ir a eventos porque eu tô gordinha. Tá certa. Sabe? Não vou deixar de gravar um clipe porque eu tô gordinha. Não vou deixar de vir aqui no podcast porque isso você tem que se amar, olhar pro espelho e falar, é o que tem para hoje, vamos melhorar, mas não deixar isso te dominar, porque eu escutei muito dos abusos emocionais que eu sofri contra o meu corpo.
Que talvez nem foi homem, às vezes até mulher, não é? Exatamente. Mulher, amizades tóxicas também, deixa pra trás. Pessoas que sugam a sua energia, deixa pra trás. Lugares que sugam a sua energia, que tiram o seu dinheiro, mentores espirituais, deixe pra trás. Mentores, coaches que só quer te sugar também, deixa pra trás. Sabe, você pode, você tem acesso aqui no Reino Unido, você tem acesso no Brasil também. Não ache que as pessoas são acesso, você é o seu acesso. Você consegue. Mulher, você consegue. Corre atrás dos seus sonhos, não desista. Igual a música que eu escrevi, Go Girl, Enjoy Your Life. O que quer dizer isso? Vá garota, viva, aproveita, desfrute a sua vida. Que a música ela é assim, Ângela, a ilusão me diz. Você não quer dar uma palhinha? Eu faço. Você está dando, faz o seguinte, você já está falando, né, para as pessoas, né, irem em frente, conseguirem. Então termina esta parte, para a gente terminar o podcast aqui. E daí você dá uma palhinha. Vamos terminar hoje diferente esse podcast. Nós choramos, nós nos emocionamos, conversamos. Foi muito bom ouvir a história da Nayara. Então agora eu vou deixar ela dar uma lição de vida para as pessoas. E depois... se inscrevam no canal, gente. Vou pedir. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal da Nayara. Ela também tem um canal no YouTube. Ela vai falar o endereço do canal dela. Se inscrevam no canal para vocês saberem melhor a história dela, para vocês saberem o que ela faz aqui, saber como que ela está ajudando pessoas aqui, para informar outras pessoas também que precisam. Então eu vou deixar agora ela falar sobre isso um pouquinho e depois ela vai cantar pra gente. Ela vai dar uma palhinha, não é, Nayara? Ela já deu uma música que não é dela e agora vai ser a música dela, que ela escreveu e ela canta. E ela já começou a fazer sucesso aqui em Londres. Brevemente vocês vão ouvir a Nayara por aí. Então, mulher, tudo que te aprisiona, seja emocionalmente, financeiramente, ambientes, perdoa e deixa para trás. Você é capaz, você é capaz. A mulher, ela tem uma força tão gigante, seja ela como mãe ou como mulher mesmo, tem uma força tão gigante. Você, homem também, que cresceu em um lar onde que teve abuso doméstico, violência doméstica, você pode muito mais se levantar e conseguir alcançar os seus objetivos. Então, deixa para trás. O que eu fiz foi deixar para trás as dores, as mazelas. Eu perdoei a igreja, eu perdoei o sistema, eu perdoei o governo, eu perdoei meu ex, eu perdoei o pai dos meus filhos. Então, perdoe e siga em frente e vá viver sua vida. A vida é muito curta para a gente ficar presa emocionalmente com dores. Perdoe sim, mas não volte para os ciclos que te feriram. Sabe? Amigos tóxicos, mentores espirituais ou mentores profissionalizantes também. Mentor, coach que só quer tirar, que só quer te sugar. Sai disso e vá viver sua vida. Encontre o seu propósito. Aqui no Reino Unido, você que é brasileiro, você tem a chance de se erguer novamente, tem acesso tem acesso à escola, tem acesso à escola de inglês, você tem acesso a tudo. Então, você consegue. Eu tô aqui para dizer hoje que você consegue sim alcançar os seus sonhos quando você tem propósito, quando você se posiciona e quando você não deixa que as críticas te derrubem, que as críticas dizem que você não é capaz. Mas eu tô aqui hoje para dizer que você é capaz. Com toda a dor, com tudo que eu passei e que ainda enfrento como mulher, como mãe solo, eu falo para você, você consegue sim. Go girl, go boy, enjoy your life. Aproveita a sua vida, sabe? Aproveite a sua vida. Tô aqui nesse Car Podcast tão maravilhoso e eu acho que tem um simbolismo tanto de Go Girl, porque a Ângela dirigindo esse carro aqui, um controle, né? Um símbolo, porque o carro é o símbolo da vida. Quem tá no controle da sua vida? Quem tá no volante da tua vida? Toma o volante da tua vida para você e siga a rota do sucesso, porque você pode ter certeza que com fé você vai alcançar o destino do sucesso para sua vida. Muito obrigada, Ângela. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. E aqui a gente está passeando, dando voltas na cidade de York, uma cidade linda. Depois o editor, eu vou pedir para eu colocar fotos ou um vídeo, alguma coisa
eu tenho bastante daqui. Foi uma cidade linda, fiquei contente de ter vindo aqui com a Nayara. Foi a primeira vez que eu tive com ela bastante contato, né? A gente se viu em um evento. Mas eu gostei muito, adorei o podcast de hoje. E no futuro ela tem muita coisa para falar, eu sei que ela tem muita coisa. Né, nós estamos aqui há quanto tempo? 1 hora e 43 minutos, cortando algumas coisinhas, vai dar um pouco menos. Mas agora, Nayara, você está preparada? Eu tô preparada. Gente, olha, se inscreva no canal da Nayara. Você esqueceu de dar o seu endereço do seu canal. Nayara Silva UK. Então se inscreva no canal dela, se inscreva no canal Car Podcast para vocês assistirem o vídeo dela e de outras pessoas que virão em breve. Toda sexta-feira tem vídeo novo no canal do Car Podcast no YouTube. Agora a Nayara vai dar uma palhinha, vai cantar um pouquinho porque a voz dela é linda e todo mundo gosta da música dela. Todo mundo que eu ouvi até agora, que já ouviu a música dela, gosta. Illusion says, have a bit of faith, just wait. Reality hurts and tells me, stop wishing. How long it's gonna take, waiting for nothing, wasting your precious time with someone who doesn't care much. I know you can turn around. Go girl, enjoy your life. Illusion says, have a bit of faith, just wait. Reality hurts and tells me, stop wishing. How long it's gonna take, waiting for nothing, wasting your precious time with someone who doesn't care much. I know you can turn around. Go girl, enjoy your life. Storms always pass, and you will rise like the sun. Never forget who you are, beautiful and strong. No, don't waste your precious time with someone who doesn't care much. I know you can turn around. Go girl, enjoy your life. Que lindo! Muito lindo! E na próxima sexta-feira tem mais. Illusion says, have a bit of faith, just wait. Reality hurts and tells me, stop wishing. How long it's gonna take, waiting for nothing, wasting your precious time with someone who doesn't care much. I know you can turn around. Go girl, enjoy your life.
illusion says, have a bit of faith, just wait. Reality hurts and tells me, stop wishing. How long it's gonna take, waiting for nothing, wasting your precious time with someone who doesn't care much. I know you can turn around. Go girl, go girl, enjoy your life. Storms always pass, and you will rise like the sun. Never forget who you are, beautiful and strong. No, 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 don't waste your precious time with someone who doesn't care much. I know you can turn around. Go girl, enjoy your life.